Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Começa agora o jornal, edição da jornalista Vanessa Cruz. E Vanessa, o Governo está a estudar apoios a fundo perdido para pequenos empresários com negócios afetados pelo mau tempo. Tem sido, de resto, Rita, uma reivindicação das pequenas empresas. O Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, revela que a medida está assim a ser avaliada. Eu posso lhe dizer que o Governo está a equacionar essa possibilidade, sim, de dar apoios a pequenos, muito pequenos empresários, microempresas com um volume de negócios limitado e que têm muita dificuldade em recorrer a crédito e podem vir a beneficiar de pequenos montantes de fundo perdido. É um assunto que estamos a estudar com toda a atenção e com sentido de prioridade para tomar uma decisão rápida e eficaz. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, numa conferência de imprensa a meio de uma reunião do Conselho de Concertação Territorial em Évora. Garante Castro Almeida que o Governo está consciente das dificuldades, diz que é isso que o PTRR pretende acautelar, ser um plano ambicioso e consistente para reconstruir e preparar o país para futuras intempéries. E o secretário-geral do PS classifica de pitoresco o que se está a passar com o PSD. José Luís Carneiro foi questionado esta tarde sobre as críticas feitas por Passos Coelho ao governo de Luís Montenegro. Ainda hoje, o antigo primeiro-ministro social-democrata disse que não há desculpa, mesmo sem maioria absoluta, para não se fazerem reformas. O líder socialista não se quer meter na vida interna partidária alheia, mas acaba por dizer, José Luís Carneiro, que é curioso ter uma voz de peso no PSD a pôr em causa a capacidade reformista deste governo. É um pouco pitoresco aquilo que se está a passar no quadro da própria AD, com um ex-primeiro-ministro a dizer que de facto a AD não tem vontade nem ímpeto reformista para fazer aquilo do que o país precisa na saúde, nas questões laborais, nas questões que têm a ver com a competitividade da nossa economia, com a criação de emprego, com o pagamento de melhores salários, com a política fiscal. José Luís Carneiro, em campanha na Guarda, é recandidato à liderança do PS. As diretas estão marcadas para 13 e 14 de março. E Vanessa, já se pode circular na A1 sem qualquer constrangimento na zona de Coimbra. O piso abateu a 11 de fevereiro, depois do rebentamento do dique de Casais. Desde o início desta semana que a circulação na Autoestrada do Norte já estava a ser feita de forma condicionada. Como a Brisa tinha prometido, a obra de reparação ia ficar concluída hoje e, entretanto, de acordo com o Ministério das Infraestruturas, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o IMT, o regulador, já fizeram a inspeção. Condições de segurança garantidas, a A1 está totalmente reaberta. E passado um mês da tempestade Christine, ainda há 19 pessoas a viver em centros de alojamento em Leiria. Balanço feito pela diretora do Departamento da Coesão Social da Câmara de Leiria, na emissão especial da Rádio Observador, esta tarde na cidade. Ana Filipa Soledade diz que o número de municípios que ficaram desalojados tem vindo a diminuir. Tivemos 136 pessoas alojadas ao longo destes dias nestes centros de alojamento e que ainda permanecem? Sim, neste momento temos 19. Ou seja, já conseguimos encontrar... Há 19 ainda? Sim, ainda temos 19 pessoas, porque tivemos, por exemplo, prédios que ficaram em risco de desabar e, portanto, ainda temos vários agregados familiares que são dessa mesma habitação. E um mês depois, ainda há danos a serem contabilizados em Leiria. O antigo Ministro da Educação, João Costa, pede ao Governo que não se precipite na fusão do primeiro com o segundo ciclo. E, ao mesmo tempo, deixa um apelo. Pede que qualquer alteração profunda na estrutura do sistema espera que qualquer alteração não implique menos recursos humanos. João Costa tem dúvidas quanto a haver um professor único até ao 6º ano. Isso não pode ser nunca a razão para uma mudança destas, não é? Ou seja, a mudança tem que ser, em primeiro lugar, por razões pedagógicas e para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Eu tenho dúvidas sobre um professor único até ao 6º ano. Porquê? Porque a partir de uma determinada altura, os conteúdos, as disciplinas já vão assumindo um grau de complexidade
e de especificidade que não são compatíveis com um professor generalista. O antigo Ministro da Educação do último governo do PS, António Costa, João Costa, entrevistado aqui pelo jornalista João Lourenço, acredita que a medida, esta fusão do primeiro e do segundo ciclos, deve ser testada em algumas escolas antes de ser alargada a todo o território nacional. E Marcelo Rebelo de Sousa promete saber sair do palco e confessa que os amigos já andam a fazer apostas sobre se vai remeter-se mesmo ao silêncio depois de deixar Belém. Sai da presidência a 9 de março, está quase, é nesse dia que toma posse o sucessor António José Seguro. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o silêncio vai durar, mas admite que até os amigos mais próximos têm dúvidas. Apostas de jantares e de almoço, eu recusei isso, mas queriam... garantiam que isto seria sol de pouca dura, mas eu acho que vai durar, porque acho que é aquilo que, por um lado, corresponde à minha visão do que deve ser um ex-presidente da República, segundo lugar, porque eu estive na cena política, mesmo quando não estive como comentador desde 1965 e deve ceder-se o lugar a outros, agora é a altura de outros. O palco agora é de outros protagonistas, diz o Presidente da República. Esteve em Bruxelas hoje para se despedir das instituições europeias e de António Costa, Presidente do Conselho Europeu, voltou a chamá-lo de otimista e irritante. E Vanessa, a tarde foi marcada no plano internacional por um acidente. Descarrilou um elétrico em Milão, Itália. O balanço aponta para já para 2 vítimas mortais, 39 feridos, alguns com gravidade. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, as autoridades ainda estão a tentar retirar vítimas do local. O elétrico circularia a uma velocidade elevada, embateu num poste de trânsito e depois num restaurante na esquina de um prédio em Milão. As imagens que nos chegam têm algumas semelhanças com as do acidente do elevador da Glória, em Lisboa, em setembro do ano passado. Neste acidente em Portugal morreram 15 pessoas, 22 ficaram feridas. E vamos ainda à Justiça. José Sócrates tem um novo advogado. Chama-se Marco António Amaro, foi indicado pela Ordem dos Advogados. 3 advogados já renunciaram à defesa do antigo Primeiro-Ministro, no que tem sido interpretado, Rita, como uma tática de José Sócrates para empurrar o julgamento da Operação Marquês. E nos Estados Unidos, Bill Clinton testemunhou hoje perante a comissão que está a investigar o caso Epstein no Congresso norte-americano. Diz que pouco sabe, aliás, ele próprio, sobre os crimes do predador sexual e garante que, se soubesse de algo denunciável, teria denunciado. Bill Clinton garante que não viu nada, nem fez nada de mal e que a relação próxima que teve com Epstein terminou anos antes de os crimes terem sido revelados. Pede ainda justiça e cura para as vítimas. Pela primeira vez, um antigo presidente dos Estados Unidos foi forçado a depor pelo poder legislativo, tal como fez a mulher Hillary Clinton. Ontem, Bill Clinton também publicou a intervenção inicial nas redes sociais. Quanto à antiga secretária de Estado, negou neste testemunho perante o Congresso norte-americano, negou ter conhecido Epstein e exige que o atual presidente norte-americano, que também aparece nos ficheiros, seja questionado sobre juramento. Donald Trump diz que é possível haver uma tomada de poder amigável em Cuba. O presidente norte-americano diz que Washington e Havana estão em contacto, mas não adianta muito mais sobre como e quando é que isso pode acontecer, Rita. E sobre o Irão, o presidente dos Estados Unidos diz que não está feliz com o processo, mas ainda não tomou uma decisão sobre os passos seguintes. Quem está a fazer a mediação encara o processo de outra forma. A paz está ao alcance, é o que diz pelo menos o ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman. Está a servir de mediador depois de se ter reunido com o vice de Donald Trump, J.D. Vance. Isto numa altura em que um porta-aviões norte-americano já chegou à costa de Israel, aliado dos Estados Unidos num possível ataque ao Irão. Está previsto, no entanto, serem retomadas na próxima semana negociações técnicas entre norte-americanos e iranianos. Donald Trump vai refriando as expectativas. E no futebol, o Futebol Clube do Porto já vence o Arouca por 1-0. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro minuto de jogo. Teve a assinatura de Oscar Pichustevski. A segunda parte começa já dentro de alguns momentos, não é, Rita? É isso mesmo. A segunda parte começa dentro de poucos minutos. Fique connosco, ficou a Rádio Observador e é assim que fechamos este jornal, edição de Vanessa Cruz. Até logo. Até logo.